Olá, amigos e amigas, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um encontro, a mais um momento de reflexão. Bem-vindos todos aqueles que nos acompanham pelos canais do CEP, do Centro Espírita Paulo Estevão, da Aliança Municipal Espírita de Ibiá, do canal do CEP no YouTube. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mais uma noite. Boa noite, Marta. Boa noite, Valdair. Boa noite a todos vocês que nos ouvem nesse momento. Antes de apresentar o nosso convidado, vamos fazer uma pequena leitura do livro Fonte Viva. Boa noite, Rose Santa Maria. Seja bem-vinda. Do capítulo 46, Na Cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, comenta Emmanuel, ele redimira a muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se cruz entre ladrões. Em verdade, para quem exalta tanto, para quem atingirá o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvara. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas um outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeceis no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Com essa belíssima página de Emmanuel, eu cumprimento a todos aqueles que chegaram no decorrer da nossa leitura: Claudete, Márcio, Jurema, Iracema Lima, Sebastiana Rodrigues, Carmen Melo, Sandra Almeida, Rosária, Toninha, Aparecida, Carlos Leal, enfim, sintam-se todos cumprimentados. Eu vou pedir àqueles que puderem compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso às reflexões da noite. Ficaríamos muito gratos. Hoje estamos recebendo novamente o nosso amigo Rafael Siqueira, do Rio de Janeiro, que vai falar de um tema tão importante para nós: quais serão os desafios do movimento espírita no pós-pandemia.
Rafael, para não cometer ou incorrer no erro de ocultar algo importante da sua apresentação, eu queria pedir para que você se apresentasse e, mais uma vez, agradecer pela sua valiosa contribuição. É uma alegria te receber mais uma vez, viu, meu irmão? Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa noite a todos vocês. Daniel já considero como sendo um irmão meu. E eu quero pedir a Jesus, o amigo de todas as horas, que nos envolvam a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É sempre um grande contentamento poder partilhar momentos de espiritualidade e de vida com os mais variados corações. E tenho aprendido muito com essas lives, sabe, Daniel? Uma das coisas que eu tenho aprendido é conversar com as pessoas, porque o propósito de nós estarmos reunidos numa live é nós falarmos, mas, sobretudo, nós aprendermos juntos, nós estudarmos juntos e nós cumprimentarmos as pessoas. Então, eu cumprimento a todos aqueles aqui que já mandaram suas mensagens. Muito boa noite, Marta, Valdair, Rose Santa Maria, Viviane Silva, Terezinha Sanches. Muito boa noite, Carlos Leal, Aparecido Oliveira, Tônia Guimarães Nascimento, Rosário, Sandra Almeida, Carmen Melo, Sebastiana Rodrigues, minha amiga Iracema Lima, muito boa noite, Jurema, Aparecida, Márcio Augusto, Claudete, Daniela, Consuelo, Rosa, Rosário, Iris, João Carlos Batista. Bom, acho que eu cumprimentei todo mundo. E como eu sei que tem muitas pessoas que não escrevem aqui os comentários, eu cumprimento a todos que já estão nas redes sociais e, reforçando aí o pedido do Daniel, compartilhem, gente. Não é pela minha fala, mas porque todo o conteúdo espírita é um conteúdo que pode encontrar um coração necessitado. Toda palavra espírita é a palavra de Jesus que se traduz em consolo para aquele que chora. Então, sempre que a gente se deparar com uma palestra espírita, com um site espírita, vamos compartilhar, vamos dar o nosso joinha, porque é uma forma de nós divulgarmos o espiritismo. Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno o compassivo olhar, estende as mãos aos filhos da amargura. Repara aqui e além a desventura. Caminha ao léu sem pão, sem luz, sem lar. Acende o próprio amor e faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o momento decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo. Não permita que o tempo marche em vão. E caminhando e servindo sem cansaço, encontrarás, subindo passo a passo, a glória eterna da redenção. Este soneto da poetisa potiguar Alta de Souza veio pelas mãos magníficas de Francisco Cândido Xavier, mineiro lá de Pedro Leopoldo, depois radicado em Uberaba, também mineiro como o pessoal de Ibiá, como as mais variadas cidades que hoje nos assistem, porque ser mineiro é quase que uma grandeza nessa encarnação. Eu me casei com uma mineira lá de Governador Valadares, Gabriele, que hoje é um anjo nos meus dias. Então eu abraço os mineiros, mas abraço os brasileiros em geral. E esse soneto foi, por Alta de Souza, endereçado a Divaldo Pereira Franco, que na época era muito jovem, devia beirar aí os seus 20 anos. E Alta de Souza dizia para Divaldo Franco, no frescor da sua juventude, que ele tinha um compromisso com Jesus. E era o compromisso de trabalhar no bem, de fazer o seu máximo por Jesus, pelo Evangelho, por propagar a doutrina espírita, mas, sobretudo, por vivê-la. Mas Alta de Souza deixa um conselho que é magistral, porque o melhor tempo é hoje, agora. Agora é o nosso momento decisivo. Não por outra razão, o soneto chama-se Agora. E eu inicio as nossas reflexões trazendo este soneto, porque nós vivemos tempos ciclópicos na marcha do nosso planeta, na marcha da nossa evolução. É bem sabido por todos vocês que nós nos encontramos num período de transição. E transição quer dizer metamorfose, quer dizer passar por dores, passar por dificuldades para que nós possamos crescer. E nós temos duas posturas. A postura da reclamação, a postura da pessoa que se entrega, a postura de quem permanece na inércia, ou a postura do trabalho no bem. Ou a postura de quem se alegra, a postura de quem não reclama,
de quem adota o otimismo e segue em frente. Que nós escolhamos o otimismo, o trabalho no bem e possamos dar o nosso melhor hoje e agora. Porque se o mundo está avançando, nós precisamos avançar também. E se hoje temos uma pandemia, uma quarentena que nos coloca dentro dos nossos lares, é para nós ressignificarmos os nossos passos. É para nós volvermos a observar como era o nosso passado e projetar um novo futuro, em novas bases. Qual Rafael que eu quero ser? Qual a pessoa que eu quero me tornar? Qual virtude que eu quero propiciar desenvolver daqui para frente? Então, pensando no que nós podemos e devemos fazer doravante, pensando nos meus desafios pessoais, mas, sobretudo, nos desafios do nosso movimento espírita, das nossas casas espíritas, eu venho observando nesses dias da pandemia que nós temos algumas propostas para quando esta pandemia acabar ou para hoje e agora. E eu destaquei algumas delas. É bem certo que eu tirei de um livro que Jaime Ribeiro escreveu, um artigo, é bem verdade, falando dos 10 desafios para o pós-pandemia. Mas também trago as minhas reflexões baseadas em palestras de Haroldo Dutra Dias, de Valdo Pereira Franco e de outros palestrantes espíritas de renome que trazem que daqui para frente nós devemos pensar em algumas balizas, em algumas propostas para vivenciarmos o nosso movimento espírita. Porque quando falamos em movimento espírita, isso não é um substantivo abstrato, algo que independe de mim. Mas o movimento espírita sou eu, é você, é o Daniel, somos todos nós. Então, como vai ser, como vai ficar o nosso movimento espírita? Eu quero deixar, então, algumas reflexões e depois nós passamos para um bate-papo. Porque quando nós conversamos, quando nós falamos, eu acho que fica mais produtivo. E a primeira proposta é: nós temos que nos conectar cada vez mais. E por que eu estou utilizando a palavra conectar? Porque observem como era antes. Nós tínhamos a nossa casa espírita, nós íamos para as palestras, para as reuniões mediúnicas, para as reuniões de estudo, veio um pequenino vírus, invisível a olho humano. A Organização Mundial de Saúde, os grandes infectologistas disseram assim: bom, para prevenir esse vírus, nós precisamos distanciamento social, uso de máscaras, evitar aglomerações. Então as casas espíritas fecharam. Fechou-se o ambiente físico, mas nós podemos nos continuar conectados. Então o primeiro desafio é: quando tudo retornar, não pense que a gente vai só voltar fisicamente para a casa espírita, porque o virtual veio para ficar. E isso eu escutei da boca de Divaldo Pereira Franco, porque nós teremos doravante um sistema híbrido. Nós retornaremos fisicamente à casa espírita, mas nós temos que perceber que a virtualidade nos trouxe muitas coisas positivas. E eu quero destacar algumas. Eu, por exemplo, antes dessa pandemia, não conhecia o Daniel. E hoje o Daniel, para mim, nós conversamos como se fôssemos amigos a longa data. Ou seja, a virtualidade me propiciou conhecer o Daniel e hoje está em Ibiá. Eu moro em Niterói, nem sei a distância de Niterói até Ibiá. Imagina se eu tivesse que pegar um carro ou pegar um ônibus hoje, numa terça-feira de carnaval e ir até aí. Eu não conseguiria, seria difícil, até poderia ir. Mas o fato é que, ligando um computador, conectando numa internet e utilizando-me de uma plataforma chamada StreamYard, eu estou aí com vocês. Não posso abraçar fisicamente, mas posso mandar as melhores vibrações. Então, o virtual veio para ficar. Que nós possamos aprender a mexer nas coisas, como dizem os antigos, aprender a manejar as redes sociais para poder estar cada vez mais sintonizados com a doutrina de Jesus. Mas vocês poderiam perguntar assim: ah, Rafael, quer dizer que nós vamos ficar sem o físico? Não, a proposta não é essa. Teremos o nosso ambiente acolhedor da casa espírita, teremos a nossa oportunidade de nos abraçar, de confraternizar, mas teremos ambos. Teremos o espaço físico e o espaço virtual. A nossa Sociedade Espírita Fraternidade, aqui em Niterói, tem reuniões
doutrinárias às quartas-feiras, às 20 horas. E o que nós observamos é que várias pessoas, fundadores da CEF, amigos nossos que já estão inclusive em outros países, estão sintonizados conosco, porque as redes sociais proporcionaram isso. Quando da quarta-feira, 20 horas, alguém lá dos Estados Unidos, alguém lá da Itália, que é conhecido nosso, está no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, pensando em Jesus, refletindo sobre o Evangelho. Então, a virtualidade é misericórdia de Deus. Imaginem se nós estivéssemos passando pela pandemia da gripe espanhola. Naquela época, 1918, 19, 20, quando desencarnou Eurípides Barçanufo, nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Messenger, não tínhamos Facebook, nós não tínhamos a virtualidade, mas hoje nós temos. E isso é da bondade de Deus, propiciando que Divaldo Pereira Franco, nos seus 93 para 94 anos, que ele completará no dia 5 de maio, ele possa, em Salvador, na Bahia, estar na Áustria, estar na Itália, estar em Portugal. E eu faço uma pergunta para vocês. Imaginem se Paulo de Tarso, que escreveu as mais variadas epístolas, catalogadas e conhecidas nossas, são 14, mas ele escreveu mais que não foram catalogadas. Se ele tivesse a oportunidade de escrever pelas vias sociais, não seriam epístolas, seriam mensagens pelas redes sociais. Então nos acostumemos a algo que é positivo e passemos a utilizar de forma sadia, de forma positiva, porque hoje nós podemos fazer o nosso estudo pelo Zoom. Quando a pandemia arrefecer, voltar para a casa espírita, mas pensar que tem gente doente dentro de sua casa que não pode ir na casa espírita, mas pode acompanhar pelo Zoom. Pode ver a palestra pela rede social. Então, no dia da palestra, aquele que puder ir, vá. Mas que a palestra seja gravada para que aquele outro que não puder, seja porque já está de certa idade, seja porque está doente, possa igualmente assistir. Então, eu vejo que um primeiro desafio nosso pós-pandemia é conseguir nos adaptar à virtualidade, a tudo aquilo que os meios digitais vêm nos trazendo. E, gente, isso é da própria vida, porque hoje ninguém vai em banco mais. Nós pegamos o celular e eu passo um dinheiro agora para o Daniel através de um Pix. Não preciso nem esperar amanhã, que é quarta-feira de cinzas, nem esperar quinta-feira, porque é instantâneo. Eu passo um dinheiro pela madrugada, porque o mundo está evoluindo e nós devemos acompanhar. Um segundo desafio nosso é o desafio do exercício da caridade. Porque antes da pandemia, as pessoas diziam assim: ah, Rafael, como é que a gente vai fazer caridade agora? Porque com casa espírita fechada e comigo fechado dentro do meu lar, eu não consigo exercitar aquilo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E eu, refletindo muito sobre isso, eu comecei a pensar. Quem diz dessa forma é porque não abriu ainda o seu coração para o entendimento da caridade. Porque caridade independe de local físico. Caridade depende da minha disponibilidade de servir. E existe um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25, quando o apóstolo Paulo ele nos diz uma frase magistral. Não pense que Deus veio ao mundo construir templos de pedra, mas veio ao mundo construir o seu templo no coração do homem. Então, se a casa espírita está fechada por uma condição colocada pela OMS, colocada pelos decretos municipais, ninguém fechou o nosso coração. Ninguém atou as nossas mãos. Ninguém nos colocou nada que nos impedisse de falar. Para nós aprendermos que a caridade nós fazemos de qualquer lugar. Ou seja, eu hoje estou conversando com vocês. Não tenho grande cabedal de conhecimentos, mas tenho toda a minha disponibilidade, tenho todo o meu carinho para trazer coisas que engrandecem, para trazer uma mensagem de esperança, é ou não é caridade? Então que nós possamos compreender que não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. Eu posso, dentro da minha casa, com um telefone, com um simples celular, no WhatsApp ou em qualquer rede social, fazer um atendimento fraterno.
ligar para uma pessoa que está passando por uma depressão, passando por um momento difícil, agasalhá-la ainda que à distância. Há uma frase do grande gênio da Renascença italiana, Leonardo da Vinci, quando ele nos diz que para estar perto não é preciso estar junto, mas estar do lado de dentro. E a mensagem é tão profunda que nos faz meditar se nós, quando estávamos próximos, realmente estávamos sendo empáticos. Porque às vezes a gente está do lado e não consegue auscultar a pessoa. Porque para auscultar a pessoa, senti-la, exercitar a alteridade, eu não preciso estar do lado, mas eu preciso abrir o meu coração para sentir as suas necessidades. Então, da minha casa, eu posso fazer a caridade. Usando a minha máscara, eu posso dar uma cesta básica. E existem as mais variadas formas de caridade. E num programa com Orson Peter Carrara, na semana passada, ele falou que lá na região sul do país já existe o delivery da caridade. Porque pessoas que estão precisando de mantimentos, uma outra pelo telefone liga para um determinado armazém, um determinado supermercado e pede para que uma cesta básica vá até a pessoa necessitada. Então, que nós exercitemos a nossa criatividade, porque fazer caridade é ser criativo, é exercitar a nossa disponibilidade. Um terceiro desafio que eu trago para vocês é o desafio da tolerância. Porque observem como nós estávamos intolerantes. A palavra intolerância quer dizer faltar com o respeito, deixar de considerar a outra pessoa do jeito que ela é. Na nossa vida cotidiana, nós vamos criando seitas, guetos, grupos, onde eu vou me agrupando com pessoas que pensam iguais a mim. Então vejam, se eu sou de direita, eu me uno àqueles de direita para considerar os de esquerda meus adversários. Se eu sou católico, eu me junto a outros católicos para considerar os protestantes meus adversários. Se eu sou heterossexual, mas aquela pessoa que não aceita o outro como ele é, eu me junto a outros homofóbicos para considerar o homossexual como um adversário meu. E o que o vírus fez? Ele veio nos mostrar que nós não somos adversários uns dos outros, que nós precisamos nos unir para facear um adversário comum, que é o vírus. Ou seja, um desafio que nós temos no movimento espírita pós-pandemia é brigar menos e nos unir mais. Porque quando pensamos no próprio movimento espírita, eu ouço nas minhas falações, por aqui e por acolá, que existem espíritas progressistas, espíritas da OSCAL, espíritas disso, mas quando Allan Kardec codificou o espiritismo, ele não codificou com divisões, ele codificou uma doutrina baseada no Evangelho de Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos mandou como modelo e guia? Modelo para copiar, guia para seguir. Jesus. Então, o nosso molde é Jesus. Quem cria as divisões somos nós. E Kardec nos deixou 5 livros, com mais ou menos 15 princípios, que nós dividimos em 5 ou 6, falando em Deus, falando na imortalidade da alma, falando na reencarnação, falando na pluralidade dos mundos habitados, falando na aceitação do Evangelho e falando na mediunidade. Mais ou menos um resumo nesses 6 princípios. Bom, esses princípios são gerais. Quando eu, Rafael, começo a interpretar o Espiritismo conforme o Rafael e não conforme Allan Kardec, eu crio as divisões. Eu crio as seitas. Eu crio aquilo que Emmanuel, no seu notável livro chamado Vinha de Luz, questão 36, nos fala facciosismo, ou seja, deixar de buscar o objetivo comum do amor, da união, para ficar brigando o tempo inteiro. Então eu vejo que, doravante, nós vamos precisar nos entender como ovelhas de Jesus, tal qual narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando ele nos fala de um pastor, que tendo 100 ovelhas, quando uma se perdia, ele deixava as 99 e ia na busca daquela ovelha. E ele não queria saber se a ovelha era preta, negra. Hoje em dia, eu já nem sei mais se usa negro ou preto, porque se usa dos dois jeitos. Porque se eu sou uma coisa, é uma pessoa respeitosa.
Ele não queria saber se a ovelha era negra ou branca, se era homo ou heterossexual, se era de esquerda ou de direita. Ele ia lá e buscava a ovelha e trazia para o seu redil. Ou seja, Jesus não tinha preconceitos. Jesus não dividia as pessoas tal qual nós dividimos. Jesus ama, inclusive, aqueles que são ateus, porque são seus filhos. Então, uma proposta, um desafio para o movimento espírita é nós nos unirmos mais, nós nos darmos mais as mãos, nós olharmos para as pessoas por aquilo que elas são, não pelas suas opiniões. Nós admirarmos uns aos outros pelos seus valores, não por aquilo que ela acredita ou por aquilo que ela diz. Porque se eu começar a cancelar as pessoas nas redes sociais ou na minha vida cotidiana porque ela pensa diferente de mim, pode chegar num momento que eu vou ter cancelado tanta gente e eu vou me sentir até mesmo sozinho. Então, o desafio da tolerância. O desafio que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nos colocou numa das suas mais belas mensagens, nos dizendo assim: unidos, nós somos força. Separados, nós somos pontos de vista. Então, movimento espírita são pessoas que se movimentam num objetivo comum, não pessoas que começam a desafinar porque cada um tem o seu ponto de vista. É bom nós termos o nosso ponto de vista, mas quando ele fica inflado, egóico, a gente passa a nos considerar mais importante do que a própria doutrina que nós professamos. Esse é um grande desafio nosso. Um quarto desafio nosso, eu fui buscar naquele que é um grande líder do espiritismo na Bahia, já foi presidente da Federativa da Bahia, chamado José Petitinga. Quando ele nos diz que, e eu faço um link entre o terceiro desafio e o quarto desafio, a nossa união tem um preço. A morte do nosso egoísmo. Ipsis literis, a frase de José Petitinga. Então, para nós nos unirmos, o nosso ego vai ter que diminuir. E como os egos no movimento espírita, e eu me incluo, porque muitas vezes eu sou vaidoso, muitas vezes eu sou uma pessoa autoritária. Vide a minha esposa dentro de casa falando: Rafael, vamos dividir mais o tempo, vamos dividir mais as tarefas, porque ser espírita não é apenas falar na palestra espírita, mas é agir no cotidiano. Então, que a gente possa fazer tal qual o profeta João Batista. É preciso que eu diminua para que o Cristo cresça. Então, um desafio do movimento espírita vai ser: eu, como orador espírita, estou preocupado com o quê? Em falar da doutrina, em trazer Jesus, ou em ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ou em receber não sei quantos likes, ou em ficar preocupado se fulano ou beltrano está me seguindo ou deixou de me seguir. Porque notem, esse é o canto da sereia no mundo. Muitas vezes nós nos perdemos quando subimos numa tribuna espírita porque nós queremos aplausos. Nós queremos que as pessoas gostem daquilo que a gente fala. E Humberto de Campos, numa das suas crônicas mais belas, ele disse assim: eu estou perdendo o desejo de falar para agradar, mas eu começo a falar de acordo com Jesus, porque nem Jesus agradou todo mundo. E eu falando como ele, conforme a proposta do seu evangelho, eu sei que eu estou no bom caminho. Então a nossa união tem um preço. Que o Rafael diminua para que a coletividade possa crescer. Imaginem numa banda. Uma banda tem os mais variados instrumentos. Um toca o sax, outro toca o trompete, outra toca, enfim, qualquer daqueles instrumentos ali, porque eu não sou versado em música, eu não saberia dizer outros. Se o saxofonista, num determinado momento, começa a elevar o som do sax, vai desafinar todo o concerto. Mas se o saxofonista sabe que se ele estiver fazendo a sua parte, todos os outros estiverem fazendo a sua parte, o concerto será harmônico. Então, o nosso desafio vai ser eu saber que eu estou fazendo o meu papel. Eu não sou nem melhor, nem pior do que ninguém, mas eu posso fazer a minha parte para que o todo fique harmônico. Daí, na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os bons espíritos respondem: toda virtude
é meritória. Mas o mérito da virtude está em renunciar ao interesse pessoal em prol do interesse coletivo. Isso é baixar o nosso ego em prol da nossa união. Então, ao pensarmos no pós-pandemia, vamos pensar em ser menos egoístas, em valorizar a nossa casa, mas saber que do outro lado existe uma outra casa espírita, que pode ter algumas tarefas diferentes, mas que eu posso me unir àquela casa espírita em prol do movimento espírita. Deixar de fazer aquelas divisões, aqueles sentimentos de seita, porque todos nós somos trabalhadores diletos do Cristo. Quinto desafio, e eu prometo parar por aqui para que depois a gente possa entrar num bate-papo. É o desafio de divulgar o Espiritismo. Esse desafio está contido num livro do benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado Estude e Viva, quando ele nos deixa uma frase formidável dizendo que a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo é a caridade da sua divulgação. Então o mundo hoje está em misérias, pessoas estão desencarnando, pessoas estão sofrendo, lares se despedaçando, pessoas desempregadas. Então é o momento de nós falarmos ainda mais do Espiritismo, falarmos ainda mais da imortalidade da alma, falarmos ainda mais da transitoriedade da pedagogia da dor, falar ainda mais da proposta da caridade, falar ainda mais da constante presença dos benfeitores, do nosso anjo de guarda no nosso lado. Refletir sobre o amor de Deus, refletir sobre a presença de Jesus. Então é hora de nós falarmos do Espiritismo não só com palavras, mas com ações. E eu não preciso ser um orador espírita, um facilitador de grupos de espíritos para levar a mensagem, porque eu levo a mensagem com aquilo que eu sou. Se eu sou uma pessoa educada, se eu sou uma pessoa que trato todo mundo bem, eu vou servindo de exemplo. As pessoas vão me olhando e começam: nossa, o Rafael é educado. O Rafael, quando outros estão levantando a voz, ele está diminuindo a voz. O Rafael, quando todos estão brigando, ele muda o rumo da conversa. Isso é falar do Espiritismo, é falar da temperança, é falar da serenidade, e nós vamos sendo os pequenos archotes de luz quando o mundo está ainda tão enegrecido, está ainda em trevas. Diz um provérbio oriental que é melhor acender uma vela do que reclamar da escuridão. Então são dias de divulgar o Espiritismo, são dias em que cada um de nós somos chamados a viver Jesus, a falar de Jesus, mas sobretudo a exercitar o seu evangelho pelos caminhos onde nós estamos morejando. Não para fazer proselitismo. Não é essa a proposta. Eu não preciso sair por aí convertendo as pessoas, porque já dizia Allan Kardec que nós não precisamos de número, nós precisamos de qualidade. Nós precisamos que a mensagem do Cristo, rediviva pela proposta espírita, ganhe o coração das pessoas e elas tenham os pensamentos mais iluminados, mais esperançosas para viver esses dias difíceis do presente. Então vejam, eu aqui destaquei 5 desafios, 5 propostas que dependem de cada um de nós, que dependem de um novo olhar, de uma nova visão. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, Rafael, mas como será o novo normal? Bom, o novo normal será de acordo com o novo eu que eu estou projetando. Porque não adianta eu agir da mesma forma como eu agia antes. Querer lotar as praias, querer lotar os shopping centers, não modificar nada na minha personalidade, mas se eu estou disposto a refazer os meus passos, a ressignificar as minhas atitudes, com certeza o novo normal será um normal de paz, será um normal de mais respeito, será um normal onde o movimento espírita e cada um de nós seremos os vetores dos dias melhores. Porque se nós falamos em transição planetária, essa transição começa em nós. E eu me recordo, para a gente depois entrar no nosso bate-papo, de um triângulo equilátero. Eu queria mostrar a imagem, eu vou tentar fazer com as mãos. Um triângulo equilátero, 3 partes iguais, que a benfeitora Joana de Ângeles propôs no ano de 1998 como diretrizes para a vivência da casa espírita.
diretrizes para a vivência do espírita, que poderiam ser diretrizes para a nossa vivência na pós-pandemia. Porque no ápice desse triângulo equilátero, ela traz a palavra espiritizar. E o que é espiritizar? É tornar todo mundo espírita? Não, isso é fazer proselitismo. É levar a mensagem espírita. É falar do espiritismo, é refletir sobre as suas bases. E daí como é importante a iniciativa do Daniel em projetar nas redes sociais esses conteúdos de luz. Como é importante a iniciativa das mais variadas redes sociais, a FEB TV, a Mansão do Caminho, a TV7, a TV Secal, o IGESE, para levar conteúdos de luz. Quando a gente ainda abre as redes sociais e vê tanta fake news, tanta coisa ruim, tanta coisa que não tem conteúdo elevado. Quando a gente vai para a base do triângulo, numa das partes tem a palavra qualificar, porque nós precisamos nos qualificar, estudar mais, desenvolver formas de fazer mais com menos, porque até mesmo para trabalhar no espiritismo, eu preciso ser empreendedor, eu preciso saber como fazer, eu preciso manejar as redes sociais para que as palavras possam ser divulgadas. Não adianta eu querer falar sobre mediunidade. Estão escutando a vozinha da minha filha? Ela está querendo participar. Ela está querendo aí dar uma palhinha na palestra. Não adianta eu querer falar sobre mediunidade se eu não li o livro dos médiuns. Então eu preciso estudar. Não adianta eu querer falar numa rede social se eu não tenho uma. Então eu preciso estar cada vez mais qualificado, até chegar na última aresta do triângulo equilátero chamado humanizar, que é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita. Nós falamos do espiritismo, nós nos qualificamos para nos tornar mais seres humanos, pessoas mais fraternas, pessoas que praticam o bem, pessoas que amam umas às outras, porque o que vai salvar o mundo não é eu me dizer religioso, não é eu dizer que tenho uma crença, mas é a minha conduta. E a minha conduta será avaliada pelos atos de bem, pelos atos de amor, pelos atos de caridade que eu praticar. Quando eu me tornar mais humano e passar a enxergar o outro como também ser humano. Nós já conversamos aí 40 minutos, agora eu vou pedir o Daniel para retornar, e se tiverem perguntas, a gente pode interagir, pode fazer um bate-papo, eu estou aí à disposição. Excelente, Rafael, a sua fala, sempre muito bem embasada. Eu dizia para o Rafael, antes de iniciarmos a nossa reunião da noite, né, que o Rafael foi, para mim, uma grata surpresa do movimento espírita. Um jovem, dedicado, bem embasado, que não se aventura doutrinariamente falando. Então, Rafael, realmente eu quero corroborar a fala da Maria Helena. Que bom que nós nos conhecemos. Porque assim você pôde estar conosco e realmente você fala muito bem. Como disse a Maria Helena, eu vou até destacar a fala dela aqui, ó. Realmente, Maria Helena, você tem toda a razão. Foi um presente conhecer. Foi um presente conhecer o Rafael Siqueira. Rafael, você é da Bahia? Não, eu sou do interior do estado do Rio, de uma cidade pequena chamada Itaperuna, mas já moro desde 2003 em Niterói. Eu tenho esse sotaque assim, muitas pessoas me perguntam de onde eu sou, mas sou aqui nascido em Itaperuna, radicado em Niterói. Uma curiosidade, você e o Raul Teixeira, como que ele está? Você frequenta o grupo dele aí em Niterói? É isso? Frequento o grupo do Raul Teixeira desde 2003. O José Raul Teixeira, para mim, é uma referência, é uma pessoa que eu tenho um contato com ela e posso dizer que ele é um verdadeiro pai espiritual para mim. Tenho pautado muito da minha atividade espírita nas conversas que eu tenho com ele, nas sugestões de atitudes, nas palestras espíritas, na própria mediunidade. Poderia dizer para cada um de vocês que se não fosse José Raul Teixeira, talvez eu não estivesse com vocês aqui hoje. Que bacana. O Rafael, você lembrou aí o novo normal, né? A expectativa que, antes de falarmos sobre os desafios do movimento espírita,
Aliás, eu vou dizer aos amigos aqui, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para dirigir as perguntas aqui no chat. Se vocês não fizerem, eu tenho muitas, viu? Você falou aí sobre esse novo normal, né? Sobre essa expectativa para que as coisas sejam diferentes no pós-pandemia. Você vê realmente esse novo normal? É possível realmente que nós, com esse cenário, daquilo que nós estamos vendo, que esse novo normal seja construído num espaço de tempo curto? Por que eu estou dizendo isso? Aqui na nossa região, Araxá, São Gotardo, Patos de Minas, Coromandel, Monte Carmelo, não existem mais leitos de UTI. Todos os leitos estão ocupados. Então, a nossa micro-região aqui está praticamente colapsada. Eu não falo isso para desesperar os amigos que nos ouvem nesse momento, mas para levar informação. Realmente é essa a informação. Eu estava assistindo uma live agora à tarde do prefeito de Araxá. Araxá é a cidade que atende, é a base para o atendimento do Covid de Ibiá, por exemplo, que não dispõe de nenhum respirador. Ibiá tem 25, 27 mil habitantes, não tem nenhum respirador, não tem um leito de UTI. Então, os pacientes de Ibiá e da micro-região são levados para Araxá. Ele, então, baixou um decreto lá hoje que, a partir de amanhã, está proibida a venda de bebidas alcoólicas. E aí, começaram a surgir as fotos nas redes sociais, dos mercados. As pessoas se acotovelando, literalmente, hoje, para comprarem bebidas alcoólicas antes de virar à noite para que o decreto possa entrar em vigor. Pensando nisso, nesse sentimento egóico que ainda impera em muitos de nós, de olhar só a nossa realidade, você acredita realmente que esse novo normal, num curto espaço de tempo, é possível? Daniel, a sua pergunta me abre margem a tecer muitas considerações, porque eu, Rafael, sou uma pessoa muito esperançosa. Eu aprendi primeiro com a minha religião católica, mas essencialmente cristã, e depois com os dias de estudos espíritas, que nós precisamos ter esperança, que nós precisamos acreditar no ser humano e saber, sobretudo, que tudo permanece e está conforme a vontade de Deus. Ou seja, existe um planejamento evolutivo para cada um de nós, um planejamento evolutivo para o nosso planeta Terra. Então, as leituras que eu tenho feito, seja do livro A Gênese, lá no seu capítulo 18, o último capítulo, São Chegados os Tempos, ou na obra do próprio Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que começou com transição planetária, depois amanhecer de uma nova era, depois perturbações espirituais, até chegar no rumo do mundo de regeneração, nós sabemos que estamos caminhando. Mas esse caminhar nosso, ele traz para a gente algumas reflexões e muitas responsabilidades. Porque a Terra está avançando, mas nós precisamos ser responsáveis pela evolução nossa, a evolução de cada um de nós. Porque quando pensamos em transição planetária, essa transição começa em nós. Esse novo normal depende do novo Rafael, de novas atitudes do Rafael. E é bem verdade que aquilo que nós vemos são pessoas que não estão, me perdoe a expressão, não estão nem aí para a hora do Brasil, não estão nem aí para as outras pessoas, numa atitude que ainda desponta muito egoísmo, muita desconsideração pela vida alheia, pela vida da própria sociedade. Mas o que eu penso sobre tudo isso? Que nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos continuar sintonizados com o outro e trazer coisas boas, trazer boas reflexões. E quanto a esses irmãos nossos, nós podemos orar. Nós podemos vibrar para que a nossa situação ela melhore, ela chegue a um melhor grau de entendimento. Porque eu não gosto, Daniel, de falar de uma forma que seja muito pesada para as pessoas. Porque o que os espíritos vêm nos dizendo é que muitas pessoas que não estiverem acompanhando o progresso do nosso mundo, elas vão ser levadas num processo de adaptação
a mundos que estejam de acordo com com o seu crescimento moral, ou seja, se não acompanharem o próprio progresso da Terra, vão para outros mundos que estejam de acordo com a sua performance moral. Então, eu percebo que a divindade, que os bons espíritos, está dando uma espécie de última chance ou derradeiras oportunidades para esses espíritos que ainda lotam as praias, que ainda lotam os supermercados, fazer uma reviravolta das suas perspectivas, poder se aperceber e despertar as suas consciências para o Evangelho de Jesus, para as propostas redivivas do Evangelho. Porque nós sabemos que nós temos livre-arbítrio, mas livre-arbítrio e determinismo, questão 132 do livro O Consolador de Emmanuel, são leis que coexistem. Se eu uso muito o meu livre-arbítrio para poder fazer coisas que não me engrandecem, para poder fazer coisas que prejudicam a minha coletividade, o determinismo divino, o determinismo da evolução, podem me retirar de onde eu me encontro e me colocar num planeta que esteja em mais sintonia com o meu grau de adiantamento espiritual. Ou seja, a misericórdia de Deus ainda permite que esses espíritos que vão aos supermercados fazer compras de bebidas, porque amanhã não vai poder comprar mais, que estão aí duvidando da pandemia, que estão aí fazendo pouco caso de tudo que está acontecendo, a misericórdia ainda permite que eles tenham um tempo de desabrochar, um tempo de se aperceber de suas realidades. Mas chegará o dia, se elas forem permanecendo nos seus equívocos, não haverá espaço na Terra mais para elas. Deixa eu ainda insistir nesse tema, porque eu acho importante, e tem uma pergunta de uma expressão que nós vemos muito, as pessoas falando, desacreditando desse momento, né, do perigo, dos riscos que nós estamos expostos, e muitos dizem assim, quando chegar a minha hora eu vou mesmo. Nós podemos adiantar a nossa ida para o plano espiritual, ou nós morremos quando temos que morrer mesmo, Rafael? Vamos lá. Questão 258 do Livro dos Espíritos, e eu vou procurar referenciar tudo para deixar depois como sugestão de leitura em casa. A nossa encarnação, ela é planejada no plano espiritual muitas vezes, dependendo do nosso adiantamento moral com a nossa própria vontade. Ou seja, nós combinamos o gênero de provas, a família que nós vamos nascer, as dificuldades que nós vamos passar, mas é gênero, Daniel. Ou seja, eu tenho mais ou menos uma data, uma época para nascer, eu tenho mais ou menos uma época para desencarnar, eu tenho as vicissitudes para passar, mas não existe algo que seja rígido, não existe algo que seja, vou dizer assim, taxativo na minha existência. Quando a gente cumula essa questão 258, lá do Livro dos Espíritos, com o livro Missionários da Luz, de André Luiz nos fala que muitos de nós não somos completistas. E o que é um completista? Nós recebemos uma carga de fluido para passar um determinado número de dias, de anos, de décadas aqui na Terra. Nós podemos apressar o nosso retorno naquilo que ele chama de suicídio indireto, quando nós não agimos de acordo com as leis morais, quando nós agasalhamos determinados vícios, quando somos negligentes, quando somos irresponsáveis. Então, nada obstante, eu tenho um gênero de vida onde está prevista ali uma época para desencarnar, eu posso adiantar esse momento porque eu estou usando mal o meu livre-arbítrio. Eu posso ser aquele que não vou me tornar um completista, pela minha negligência, pelo abuso nos vícios, mas, sobretudo, pela minha irresponsabilidade. Excelente, Rafael. Agora sim, vamos para os desafios. Vamos Daniel, ou aí alguma consideração, alguma coisa a ser colocada, nós estamos aí para bater papo mesmo, tá? Excelente. Está satisfeito até a Terezinha pergunta aqui. Então quer dizer que não temos hora marcada para desencarnar? Terezinha, hora marcada não. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós temos época pré-determinada para desencarnar. Eu falar que o Rafael vai morrer no ano de 2060, à meia-noite, 30 minutos e 15 segundos, isso é uma inapropriedade. Isso é algo que não está de acordo com a doutrina espírita. Até mesmo porque há determinados espíritos que ganham moratória.
Por exemplo, José Raul Teixeira, em 1986, ele iria desencarnar. Ele fez um périplo de 3 palestras no Mato Grosso e entre a segunda e a terceira palestra, ele sofreu um acidente de carro e estava mais ou menos acordada com os benfeitores espirituais, a desencarnação dele ali. Mas ele estava se dedicando tanto ao bem, ele estava rendendo tanto através da sua oratória que a mãe dele, já desencarnada, junto com o benfeitor Camilo, pediram aos benfeitores maiores da vida para que ele ficasse um pouco mais. E a misericórdia de Deus age de uma forma tão interessante que o lugar no carro que ele estava, ele trocou com outro companheiro que também ia para a palestra, de forma que desencarnou o outro companheiro. Ou seja, foi feito um rearranjo para dar uma moratória a José Raul Teixeira. Eu citei esse exemplo para que você, minha amiga, percebesse que você não tem dia e hora marcado. Nós temos um gênero de vida onde existem determinados acontecimentos que são pré-determinados. Mas tudo pode ser rearranjado conforme a gente vai agindo no mundo, conforme a gente vai exercitando o nosso livre-arbítrio. E daí a gente compreende uma outra frase, essa do apóstolo Pedro, muitos acham que é de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de pecados. Se eu nasço com um gênero de provas difíceis, provas que vão me macerar a vida, se eu começo a amar, se eu começo a agir no bem, existe um livro onde o benfeitor Hilário Silva, ele conta de alguém que pediu no plano espiritual gênero de prova, porque havia numa vida pregressa moído o braço de um escravo seu no engenho da cana, ele pede, olha, na minha vida futura eu quero perder igualmente um braço para que eu possa sentir a dor que eu infligi a outrem e poder aproveitar a minha vida. Só que ele renasce, trabalha na casa espírita, torna-se um bom pai de família e ele tem um acidente. Ao invés de perder o braço, ele perde tão somente um dedo. Olha o nosso amor, as nossas atitudes, mudando o curso dos nossos destinos. A história é contada por Hilário Silva, o livro chama A Vida Escreve. Excelente, Rafael. Esse tema realmente excita muitas dúvidas e nós temos uma da Cida. Espíritos que adiantam a sua ida, o seu desencarne, a sua morte com vícios, eles têm salvação? Alguém os ajuda? O que acontece depois? O Evangelho de Jesus é uma obra de amor nas nossas vidas. E tem uma frase de Jesus que é formidável: misericórdia eu quero, não sacrifício. E a gente pode buscar no Antigo Testamento, lá no profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Deus não quer a morte do mal, mas que ele soerga-se e viva. Ou seja, o que Deus quer, deseja de cada um de nós é a morte do vício, não a morte do ser humano. Porque nós somos espíritos filhos de Deus. Deus nos ama e nos dá quantas oportunidades forem necessárias ao nosso aprendizado. Então, para todos nós existe salvação. Para todos nós será dada uma segunda chance. Agora, a pertinácia no erro, neste momento ciclópico que nós estamos passando, e quem diz isso é Allan Kardec, capítulo 18 da Gênese, que eu deixo como sugestão de leitura. São chegados os tempos. Livro de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. Se a pessoa ela tem uma pertinácia nos vícios, ela pode não encontrar eco mais nesse planeta que está se regenerando. Então, muitos chamam esse processo de degredo, de exílio. Eu não gosto desses nomes, tá, Daniel? Eu prefiro dizer que o espírito que não acompanha a Terra, ele vai ser colocado num lugar que esteja de acordo com as suas condições espirituais. Para mim, fica uma forma mais assertiva e mais fácil das pessoas entenderem. Mas ainda naquele mundo menos evoluído, a misericórdia de Deus dará todas as chances. E para que nós tenhamos a compreensão disso, existe um livro chamado Exilados de Capela, por Edgar Morin, que nós sabemos que havia uma constelação, a constelação do Cocheiro, onde havia um planeta chamado Capela, e determinados espíritos muito viciosos não conseguiram acompanhar o progresso daquele planeta. E Emmanuel destaca algumas raças: hebreus, egípcios, a civilização ária e a civilização hindu.
Então, eles não acompanharam o planeta deles, o progresso do planeta deles, e foram trazidos para o nosso, que ainda era um planeta primitivo, passando de provas e expiações, para poderem aqui se melhorar, aqui efetuar o seu progresso e, igualmente, ajudar no nosso crescimento. Excelente, Rafa. Rafael, nós falávamos antes de começar aqui que esse momento pandêmico deu voz a muitas pessoas, né? Muitos expositores surgiram, expositores esses que eventualmente não tinham oportunidade antes da pandemia nas suas casas espíritas. Quanta gente boa que nós temos visto fazendo lives, estudos, produzindo conteúdos, realmente são surpresas pelo Brasil inteiro. Qual a sua sugestão para aquele que está começando agora a divulgação da doutrina espírita? Qual seria a sugestão do Rafael para esse que está pensando em se expor? Porque eu digo que isso aqui é uma exposição e é preciso ter muita coragem para isso, né? Porque nós estamos expostos à crítica e não são poucas, são muitas. Qual seria a sua sugestão para aqueles que estão começando agora? Excelente pergunta. E eu gostaria de fazer a mesma pergunta, porque eu me sinto um iniciante. Ainda na nossa última live, eu perguntei para Daniel, qual microfone você usa? Qual câmera você usa? Você tem como me dar umas dicas? Porque todos nós aprendemos uns com os outros. Todos nós podemos nos ajudar. A educação ela é um processo dinâmico. Um ensina o outro, que ensina o outro, e nós vamos entendendo aquela escada de Jacó do Velho Testamento. O que subiu um degrau ajuda aquele que está num degrau a menos. Que dicas eu daria? Primeiro, estude o Espiritismo. Eu vejo muita gente querendo falar de Espiritismo sem conhecimento doutrinário. Às vezes a pessoa ela tem brilho nos lábios, mas não conhece o Espiritismo. Às vezes a pessoa consegue ter empatia, mas não conhece o Espiritismo. Às vezes a pessoa tem aquele verbo iluminado, mas não sabe as questões do Livro dos Espíritos. Então, para a gente falar num determinado assunto, nós precisamos conhecer o assunto. Essa é uma dica de Kardec. Porque nós vemos pelas redes sociais hoje muitas pessoas que falam muito bem, pessoas que têm carisma, que têm presença de espírito, mas que não falam de espiritismo, que não conhecem o espiritismo. Então, o primeiro exercício que eu faço, Daniel, e isso eu faço todos os dias, não tem um único dia que eu não estudo as obras básicas, que eu não estudo o Evangelho de Jesus, que eu não estudo as obras que são secundárias. Não tem um único dia que eu, dentro das minhas possibilidades, não vejo outros oradores falando. Porque nós não temos um seminário para aprender a ser apresentador, facilitador de estudo espírita, orador. Então a gente vai aprendendo uns com os outros. E a gente aprende vendo os outros fazendo até encontrar o nosso jeito. Então eu observava muito o Raul Teixeira. Não para ser o Raul Teixeira, para ser o Rafael Siqueira. Rima, mas são pessoas diferentes. Então, estudo. Ser você mesmo. E a terceira dica é a dica do benfeitor Humberto de Campos. Porque numa de suas crônicas, ele narra uma pessoa que queria ser palestrante espírita. E ele vivia pedindo aos céus para ser um palestrante espírita. Eu quero pregar, eu quero pregar. E num determinado dia ele recebe, através de uma reunião mediúnica, uma mensagem. Antes de pregar, viva. Porque, na verdade, o que dá substrata ao nosso verbo é a nossa vivência. As pessoas, elas vêm até nós quando elas têm certeza ou começam a observar que aquilo que a gente faz é aquilo que a gente vive, porque senão fica oco, porque senão fica discurso farisaico. Eu subo num templo espírita ou abro uma live espírita e falo, as pessoas até dão as curtidas, mas depois percebem que o Rafael é autoritário, é ignorante, é uma pessoa que não cuida da sua família. Então, estudar, viver o espiritismo e aprender cada dia um pouco mais. Eu acho que esse é um caminho. E outra coisa, não adianta eu começar hoje e querer ser igual ao Daniel. Isso é o tempo, tá, gente? O tempo é o grande burilador das nossas oportunidades. Com o tempo a gente vai se maturando e vai se melhorando. Então, tenhamos paciência. Mas ser paciente não quer dizer ser inerte.
Porque tem muito trabalhador espírita, Daniel, que diz assim: quando eu for bom, eu vou pregar. Mas não tem ninguém perfeito pregando. Eu tenho muitos vícios. E eu me esforço para combatê-los, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu vou procurando me melhorar, vou estudando e vou fazendo a minha parte. Porque Deus atende a criatura humana pela outra criatura humana. Então, se eu já consigo falar, falo. Se eu já consigo fazer uma prece, faço uma prece. Se eu consigo ter um canal para facilitar os estudos, eu abro esse canal, mas sem pretensão. Porque nós, enquanto trabalhadores espíritas, somos apenas aqueles meios. Porque quem nós devemos reverenciar é Jesus. Se nós começarmos a brilhar mais do que Jesus, tem alguma coisa errada. A gente precisa repensar os nossos passos. Então, em linhas gerais, são esses os conselhos que eu deixo. Eu tive um professor na faculdade, Rafael, porque durante um tempo, eu sou farmacêutico, durante um tempo eu queria ser professor de anatomia, porque eu me encantei pela forma com que esse professor ministrava as suas aulas. Professor Gilmar, lá de Uberlândia. E aí eu pedi a ele 2 sugestões para ser um bom professor. Ele falou: olha, o primeiro deles, estuda. Estude, estude, estude. E o segundo, assista a aula. Sente e assiste. Eu acho que isso é uma demonstração de humildade, sabe, Rafael? Eu acho que às vezes nós precisamos sentar e ouvir um pouco mais, né? Para depois estarmos nessa condição de exercitar a nossa oratória. Rafael, você falou sobre a leitura e nós vemos que muitos ainda temos dificuldade para ler, para estudar. O que você traria de sugestão para aquele que está começando um estudo ou para aquele que ainda não criou um hábito de estudo? Como começar? Por onde começar? Como que o Rafael estuda, melhor dizendo? Gente, leitura é exercício. Leitura é criar hábito. E a criação de um hábito, ela é uma coisa demorada, mas é uma coisa que eu preciso exercitar. Porque eu vou buscar aqui agora uma metáfora para que a gente possa entender. Quando eu vou para uma academia fazer o exercício da musculação, eu estou incentivando o meu músculo a poder fazer o exercício da mitose, ou seja, uma célula muscular, ela vai se desdobrando pelo processo da mitose e o meu músculo incha, eu fico musculoso. É um processo doloroso, é um processo que leva tempo. Se a gente pensar da musculação, a gente pode chegar na cerebração. Essa palavra existe. Eu preciso estimular o meu cérebro. Então, o processo da leitura é o processo do estímulo, é o processo do exercício. Muitas pessoas, Rafael, mas isso é chato, eu não consigo. Você já tentou? Você já estimulou? Algumas vezes vai ficar desagradável. Algumas vezes você vai achar que não consegue, mas persista. Tenha perseverança. Vai ser difícil, mas eu leio hoje um pouquinho, amanhã eu leio o dobro daquele pouquinho, até eu criar gosto. Como que o Rafael faz esse exercício? Não era fácil. Mas eu leio desde tenra idade, sabe, Daniel? O meu pai, com 8 anos, ele já me colocava para ler. E eu lia gibi, eu lia livros, eu lia filosofia, eu lia psicologia, eu lia romances. E eu falava: pai, mas isso é tudo muito chato. Meu filho, é do chato que a gente vai exercitando, daqui uns dias você vai gostar. E eu passei a gostar. E eu usei essa metáfora aí com a musculação para a gente entender que, da mesma forma que dói aqui, dói o exercício da cerebração, dói para eu começar a me acostumar com a leitura, mas depois eu ganho gosto, depois eu ganho pulso, depois eu ganho dinâmica para estudo. Então hoje eu pego um livro espírita, eu devoro ele às vezes numa noite, devoro ele em alguns dias. Então, como começar? Começar pelo início. Se eu quero começar a estudar o Espiritismo, eu deixo sempre as obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Rafael, mas é tão difícil. Chame uma pessoa para estudar junto. Mas vou estudar com quem? Escolha um grupo da sua casa espírita, um grupo virtual. Faça a leitura do livro no próprio culto do Evangelho no Lar, porque a gente pode, no culto do Evangelho no Lar, estudar um livro.
Lê um livro do André Luiz, lê um livro do Emmanuel, a gente não precisa só ficar abrindo página ao acaso. Agora, force um pouco, porque tudo na vida eu preciso forçar. A minha filhinha não comia qualquer tipo de verdura. Hoje ela come brócolis, que é uma beleza. E como é que foi esse processo? Forçando até gerar o hábito. Então a gente vai precisar forçar um pouco para poder criar o hábito e aquilo com o tempo vai se tornando gostoso, prazeroso. Eu vou entendendo que a leitura abre as asas da minha imaginação, me descortina novos mundos e o Espiritismo traz tanta notícia. É uma leitura tão agradável, tem os romances, tem os livros científicos, mas sobretudo tem as obras básicas. Então, como começar? Por onde começar? Pelas obras básicas. Tem uma obra de Allan Kardec, O que é o Espiritismo, que é o diálogo com um padre, com um cético e com uma pessoa que era intolerante ao Espiritismo, obra fantástica. Uma outra obra, Viagem Espírita, de 1862, Kardec contando das suas viagens, das cartas que ele escrevia para as comunidades, mas o próprio Evangelho é uma leitura tão fácil, até chegar nos outros, porque são livros formidáveis. O livro dos médiuns, para quem quer entender os fenômenos extrafísicos, o livro Céu e Inferno, porque muitos dizem assim, mas ninguém voltou para contar como era do lado de lá. Quando a gente sabe que no céu e inferno, vários espíritos retornam e contam de suas vidas. O livro A Gênese. Então, tudo isso, para mim, hoje é muito prazeroso. E depois a gente vai chegando nos romances de Emmanuel. Que livros formidáveis. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Ave Cristo é um livro, um best-seller. Paulo e Estevão, os romances de Dona Ivone do Amaral Pereira, os livros doutrinários de Emmanuel, os livros doutrinários de André Luiz, a série no mundo espiritual, que começa lá em Nosso Lar e termina em A Vida Continua. Os livros da série psicológica de Joana de Ângeles, são 16 obras para quem gosta de psicologia, porque depois que a gente começa a achar bom, gostoso, aí a gente pode definir focos. Se eu gosto de romance, bom, o romance do Emmanuel. Se eu gosto de psicologia, tem a Joana de Ângeles, porque a literatura espírita ela é tão rica que ela consegue atender aos mais variados tipos de gostos. Então, vamos exercitar. Exercitar é forçar e com o exercício constante eu vou tomando gosto. Uma vez perguntaram a Divaldo Pereira Franco assim, e eu achei a resposta formidável. Divaldo, todas as vezes que eu pego um livro para ler, eu durmo. E Divaldo respondeu, comece a ler sentado, porque você deve estar lendo deitado. Porque quando a gente lê deitado, o sono vem e nos leva. Esse é um processo natural. A mesma pessoa levantou, Divaldo, eu já estou lendo sentado. Eu durmo sentado. Meu amigo, então faça o seguinte, comece a ler de pé. E se você dormir de pé, comece a ler andando. Resposta de Divaldo. Porque você vai exercitando e daqui a uns dias vai ficar prazeroso. Porque nós não sabemos do fenômeno chamado obsessão. Porque obsessão não é tão somente aquele fenômeno que vem, que me constrange, existe aquela influenciação sutil, que nos diz o benfeitor Camilo, guia de José Raul Teixeira, que é o espírito, não lê isso aí não, ele não quer o nosso bem. Fica assistindo só o Big Brother, fica assistindo ou lendo só 50 tons de cinza, porque os espíritos que não querem o nosso bem, eles nos sugestionam influência silenciosa a não buscar o bem. Então a gente acha cansativo, acha que aquilo não vai me levar a lugar nenhum, mas muitas vezes eu estou aí já no início de um processo obsessivo. Uma vez eu vi uma pesquisa, Rafael, científica sobre o hábito, e o cientista concluiu que um hábito leva 90 dias para ser construído, né? Assim como um hábito leva 90 dias para ser destruído. Então comece devagarzinho, lendo um parágrafo por dia, né? A Sandra lembrou aqui das lives, algo que eu tenho feito quase todos os dias no trabalho, quando estou fazendo ali as questões do escritório, eu coloco o fone de ouvido, eu vou ouvindo uma live do Rafael Siqueira, eu vou aprendendo tanto. Então, às vezes, aí, tá fazendo a comidinha, coloca o celular lá em pé, ou um fone de ouvido. Material para isso não nos falta. A Giza faz uma consideração importante aqui sobre os livros da Zíbia. Por que os livros dela não são tão falados?
Giza, eu já li muitos livros da Zíbia Gasparetto, aprendi muito com ela, mas ela mesma, no final da sua trajetória, já se declarou não espírita. Mas são livros excelentes que traz grandes ensinamentos, né, Rafael? Exato. Daniel, se eu estiver me alongando muito nas respostas, você me fala, tá? Porque o ideal aqui é o bate-pronto. Você vai ordenando. É só até meia-noite, viu? Ah, então tá jóia. Giza, o que eu tenho a falar sobre a Zíbia? Eu também li a Zíbia, eu gostava da Zíbia, e eu posso dizer para você que, doutrinariamente falando, eu não achei equívocos na Zíbia. Porque todas as vezes que a gente vai ler um livro que não é muito badalado, que não é um livro que a gente pode considerar essencialmente espírita, porque a própria Zíbia já disse que não era espírita, a gente tem que ter aquele bom senso, aquela fé raciocinada de fazer a conformação, se o que está ali está de acordo com os 5 livros de Kardec. A Zíbia tem um problema, e esse problema Jesus nos disse no seu evangelho: dai de graça o que de graça recebeu. Ela fica com o dinheiro dos livros. Então, muitas vezes, nós sabemos que o médium ele não pode ter qualquer tipo de recompensa, seja recompensa financeira, seja qualquer outro tipo de recompensa. Porque às vezes o médium não recebe o dinheiro do livro, mas alguém começa: eu vou te dar um presente, eu vou começar a te levar de tal lugar a tal lugar qualquer dia, que é uma remuneração indireta. Então, sobre Zíbia Gasparetto, eu não achei equívoco doutrinário, mas pelo fato dela ter se colocado como não espírita e pelo fato dela aurir recursos financeiros da venda dos livros, eu procuro não recomendar esses livros, mas nós temos livre-arbítrio. Diz o apóstolo Paulo que a gente deve ler de tudo e reter o que for bom. Então, fique à vontade, minha amiga. Rafael, um desafio que é antes, durante e pós-pandemia é o jovem na casa espírita. Cadê o jovem no movimento espírita, Rafael? Olha, o jovem no movimento espírita, eu acho que é uma questão do Oiapoque ao Chuí do Brasil. Porque o movimento espírita precisa repensar, nós precisamos repensar, enquanto integrantes do movimento espírita, a participação do nosso jovem. Porque o jovem hoje, ele não é mais aquela geração X, não é mais a geração Y, é a geração Z. E a geração Z, quando a gente vai estudar ela cientificamente, é uma geração da inquietude, é a geração da revolta, é a geração high-tech. Então, Daniel, não adianta a gente querer levar o espiritismo da forma quando nós éramos jovens. Aquela coisa do discurso, lendo questão, respondendo questão, fazendo aqueles grupos de estudos. Nós temos que trazer a doutrina espírita para a realidade do jovem. Surge o desafio. Como fazer isso? Aí a gente chega em algumas considerações. Nós temos trabalhado aqui na nossa Sociedade Espírita Fraternidade com um conceito, o conceito do protagonismo juvenil. Porque o jovem quer ser protagonista. Então, dentro das possibilidades do jovem, nós temos que abrir as casas espíritas para o jovem. Porque eu vejo muitos confrades espíritas, até a nossa forma de falar é antiga. Você falar confrade com o jovem, ele vai perguntar que palavra é essa, porque é uma palavra antiga. Nós temos que deixar o jovem aplicar o passe, o jovem fazer a palestra, o jovem coordenar um grupo de estudos, por que não? Eu, com 22 anos, já estava numa reunião mediúnica. O que a gente tem que avaliar é se esse jovem está em condições, se esse jovem está disposto a cumprir determinadas responsabilidades. Então, o jovem de hoje é o futuro da casa espírita de amanhã, é o futuro do nosso movimento. Mas eu não vejo muito cuidado, muito carinho com aqueles que são jovens há mais tempo. Eu não uso a palavra velhos, jovens há mais tempo, com aqueles que estão chegando. Acham sempre que eles são irresponsáveis, que eles são imaturos. Não, muitos têm mais maturidade do que aqueles que já estão há mais tempo. Então a gente tem que aprender, tal qual uma lição trazida por Humberto de Campos no livro Boa Nova, Velhos e Moços. Eu acho que você conhece. A combinar a experiência dos mais velhos com o ardor, com aquele senso de dinamismo dos mais moços. E para isso a gente precisa dar espaço. E para isso a gente precisa fazer do nosso jovem não aquele escanteado na casa espírita, mas alguém que toma o protagonismo das atividades. Que seja junto conosco, que seja fazendo uma palestra junto conosco, que seja estando aqui, Daniel,
comigo, com você, dando as suas contribuições, falando do Espiritismo, mas ele precisa participar. E participar, muitas vezes, é ele se dar conta, é ele perceber que ele faz parte. Porque muitas vezes eu me dou conta, e conversando com jovens, eu vejo que ele sente-se distante, sente-se abstraído do movimento espírita. Nós precisamos trazer esse jovem para perto de nós. E para isso a gente tem que entrar na realidade deles. Nós não podemos falar com o jovem hoje tal qual a gente falava do bom samaritano fazendo uma palavra espírita, fazendo uma palestra espírita. Então é falar do bom samaritano trazendo conceitos do time de futebol, das questões do dia a dia dele, dos amigos, para que ele possa ver que o conceito de caridade não é um conceito da época de Jesus, mas é um conceito para ser vivido hoje. Que as diferenças que existiam na época entre o religioso, entre o levita, entre o samaritano, são diferenças que existem hoje. Então, quando ele começa a se aperceber que o Espiritismo é atual, que o Espiritismo faz parte da vida dele e que o Espiritismo tem respostas para as questões da sua juventude, eu acho que a gente consegue trazer o jovem de volta. É um desafio, né, Rafael? Trazer o um grande desafio. Dar ao jovem o protagonismo que ele merece, né? A gente ouve tanto as pessoas dizendo, mas o jovem vai e depois volta, mas por que não aproveitá-lo nesse intervalo, né? Exatamente. Onde ele tem energia, tanto a doar, né? Você lembrou tão bem, por que não envolvê-lo nos trabalhos, na própria reunião mediúnica, no passe? Gosto sempre de lembrar as médiuns que auxiliaram Kardec, eram duas jovens, as irmãs Boldin, duas jovens, adolescentes. Então, por que não inserir o jovem nesse... Jovens, né? Oi? Eram 5 jovens, né? Ruth e Caroline Baudin, Ruth Céline Jaffé, Hermance Dufour e Aline Carlotti. 5 adultos. Irmãs Dufour trouxe a mensagem do Espírito de Verdade, velho. Exatamente. Você recebeu uma mensagem do Cristo, né? Na época da codificação. Rafael, para a gente encerrar, para não tomar muito o seu tempo, nós estamos no período de carnaval. Eu queria que você falasse um pouco sobre a visão espírita do carnaval. Nós devemos ou não devemos participar do carnaval? Porque poder todos podemos, né? Mas nós devemos ou não devemos, é prudente ou não é prudente participar do carnaval? Bom, já que você está me dando a palavra, eu estou fazendo assim umas respostas grandes, você não me cortou ainda. A festa do carnaval é uma festa essencialmente pagã, porque na época do Império Romano existiam as festas dedicadas ao deus Baco, ao deus Saturno, que costumava ocorrer aí por volta do dia 24 para o dia 25 de dezembro, na ocasião do solstício de inverno, quando o dia era menor e a noite mais longa. E eram dias de bacanais, de muitas bebedeiras, de muitas dissipações. Com o tempo, a igreja, para poder santificar essa data, resolveu colocar o nascimento de Jesus nessa data, mas como as pessoas gostam das festas, gostam desses momentos de relaxamento, de entrega aos prazeres, essa festa precisou ser relegada para um outro período. E acabou sendo o período que nós temos hoje como período do carnaval. Fazendo uma digressão histórica, quando nós vemos ao redor do mundo, nos mais variados lugares, seja os carnavais de Veneza, quando as pessoas colocavam máscara para poder trair seus cônjuges, para poder passar a noite inteira fantasiado por fora, mas cheios de vícios por dentro, ou os carnavais portugueses, os famosos entrudos, quando as pessoas iam para as ruas, jogavam, às vezes, urina, farinha uns nos outros, sempre foi algo ligado a dissipações, ligado a prazeres, ligado à entrega nossa a tudo aquilo que o mundo pode nos dar. O próprio Deus que era reverenciado, Deus Baco, é o Deus do vinho, o Deus Saturno, o Deus dos prazeres. Quando isso chegou no Brasil, que foi acolhendo um misto de tudo isso pelo mundo, chegou de uma forma a dar para o povo brasileiro algo que eu trabalho durante todo o ano, eu ganho muito pouco, eu sou explorado, mas eu tenho meus 4 dias de carnaval. Os dias que eu vou poder ser quem eu sou,
os dias que eu vou poder fazer o que eu quero. Então essa festa, ela tem sua origem pagã e demonstra ainda o quanto nós somos, eu não quero usar palavras pesadas, primitivos nos nossos prazeres, nos nossos desejos. Eu, particularmente, Daniel, não tenho nada contra o carnaval. Eu tenho contra os excessos, contra as dissipações. Porque no passado nós tínhamos festas de carnaval que eram marchinhas, as pessoas muitas vezes nem bebiam, jogavam confetes, jogavam serpentinas, mas hoje carnaval virou sinônimo de dissipação, de entrega à luxúria, de entrega à bebedeira. Então, nós respeitamos o livre-arbítrio de cada um. Mas nós sabemos que a própria palavra carnaval, ela vem de um brocado latino da junção de algumas palavras. A carne nada vale. Ou seja, carne, nada, vale, val. Carnaval. Ou seja, é a festa de eu entregar a carne aos prazeres. Então, cada um sabe da sua vida, cada um, entendeu? Pode ou não agir conforme o seu livre-arbítrio, da questão 843 do Livro dos Espíritos. Nós temos livre-arbítrio. Mas todas as vezes que me perguntam sobre o carnaval, eu deixo uma citação do apóstolo Paulo, constante da Epístola aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu quero brincar o meu carnaval, eu tenho o meu direito, mas não me convém. Não me convém por quê? Porque se é uma dissipação, eu posso me prejudicar organicamente, eu posso pegar uma doença venérea, eu posso engravidar. Quantos são os filhos de mães que tiveram relações espúrias no carnaval? Às vezes, no auge da bebedeira, nem se lembravam. Quantos são os moços que morreram em dias de carnaval depois de se drogarem e pegando carro, caíram em açudes, caíram de precipícios e vieram a desencarnar, vamos dizer assim, antes do tempo? Porque havia um gênero programado da encarnação, mas ele acabou se precipitando. Quantas são as desconstruções na nossa tessitura orgânica e as construções obsessivas? Porque se eu estou num baile carnavalesco, eu não estou sintonizando com Bezerra de Menezes. Eu não estou sintonizando com Manuel Filomeno de Miranda, com os benfeitores espirituais. Eu estou sintonizando com outras pessoas que vibram no mesmo diapasão do que eu. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu, Rafael Siqueira, prefiro ir para as confraternizações das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, onde, com outros jovens, com outras pessoas, nós também botamos o nosso bloco na rua, o Bloco de Jesus. A nossa comissão de frente é a fraternidade. O nosso enredo é o amor deixado por Jesus. E a nossa velha guarda nos fala da paz. Porque o nosso mundo precisa de paz. O nosso mundo precisa da gente, tal qual um girassol, volver a nossa individualidade à presença e ao amor de Deus. Então, eu não gosto de falas pesadas que interferem no livre-arbítrio de ninguém. Cada um escolhe sobre a sua vida, mas nem tudo me convém. Eu gosto de deixar sempre sugestões. Prefiramos Jesus, porque há mais de 2000 anos ele vem preferindo a cada um de nós. Mas nós, fazendo um jogo com as palavras, vimos preterindo a ele. Então é momento de nós, tal qual ele nos prefere, preferi-lo também e seguir os nossos passos na tônica do seu amor. Porque quando a gente segue com Jesus, nós encontramos a saúde e a paz, que nenhum ladrão pode roubar, que nenhuma traça pode comer. Rafael, certa vez eu ouvi de um pastor uma expressão que eu achei muito própria para o carnaval, para todos aqueles dentre nós que dizemos assim, mas o que vale é a sintonia, o pensamento. Ele disse algo que eu nunca me esqueci. Ele falou, olha, se você conseguir passar por uma poça de lama sem enlamear-se, eu concordo que você pode ir para o carnaval e sair dele da mesma forma. Caso contrário, é humanamente impossível. Rafael, foi uma noite assim formidável, de grandes apontamentos, de grandes reflexões. Como disse a Sandra, essa é uma live que precisa realmente ser vista e revista pelos profundos apontamentos doutrinários que foram levantados aqui nessa noite. Tem um amigo aqui do canal do Roteiro Espírita,
Eu esqueci o nome dele, me perdoe, viu, meu amigo? Mas ele tem o meu contato e ele quer o contato do Rafael Siqueira. Ele também tem um canal no YouTube, produz material. Depois me manda aí no WhatsApp que eu vou te passar o contato do Rafael Siqueira. Nós vamos acertar aí os valores, porque eu sou o agente dele, viu? Então, eu recebo e depois tiro a minha comissão e repasso aquilo que lhe é devido. Meus amigos, eu estou à disposição. Precisando de mim, o Daniel pode passar o meu telefone a quem precisar e vocês podem repassar. Eu tenho as minhas limitações de tempo, porque hoje eu sou advogado, estou fazendo a minha segunda faculdade, dentro daquela proposta de estudar sempre, que é a psicologia, para colocar a psicologia a serviço de Jesus. Mas no que eu puder ser útil, contem comigo. É isso mesmo, é o Robson. Me desculpa, viu, Robson? Eu não havia gravado o seu nome, mas agora está fixado. Eu vou te enviar o contato do Rafael Siqueira. Eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito ao seu canal Roteiro Espírita. Eu queria agradecer a todos que estiveram juntos mais uma vez, em mais uma live. Agradecer ao Rafael, esse amigo querido, que parece que nos conhecemos há muito tempo, né, Rafael? Exatamente. Uma vez eu conversando com o Simão Pedro, e o Simão explicando a diferença daquele amor entre os cônjuges, que nem sempre é um amor, não é? É uma paixão, e aquele amor entre amigos, aquele amor de amizade. Às vezes o cônjuge viaja e fica 12 horas sem falar com a esposa, e quando você liga, ela diz assim, mas você vem me ligar só agora, depois de 12 horas? É diferente daquele amor ou daquele afeto entre amigos, que às vezes passamos dias sem nos ver e quando nos encontramos dizemos assim, que bom que nós nos reencontramos. Realmente a sua amizade foi um presente para mim, que essa quarentena, que essa pandemia me trouxe. Que Deus abençoe a sua família, abençoe o seu lar, mas acima de tudo que conserve a sua lucidez e a sua fidelidade à doutrina. Kardec conta com você, viu? E nós também contamos com mais participações. Eu disse a ele aqui em off, nós mineiros somos muito espaçosos. Vocês pensam que não, mas eu já agendei com o Rafael a próxima vinda. Deus lhe pague, viu, Rafael? Daniel, eu quero te agradecer penhoradamente pela sua amizade, pelos seus convites, pela sua paciência comigo. Quero agradecer a cada um de vocês que pelas mais variadas redes sociais, porque eu sei que vocês vão compartilhando, as pessoas vão chegando. Pessoal, nós formamos uma corrente do bem. A gente fala, mas isso repercute, a gente vai jogando para frente, porque esses são os momentos da gente dizer aquilo a que viemos. Então, contem comigo, contem com as minhas orações, orem também por mim e sigamos em frente, sigamos em paz. Que Deus nos abençoe a todos. Um beijo, ó. Obrigado, Rafael. Um abraço para os amigos que nos acompanham. Lembrando que estaremos juntos na quinta-feira para mais um Prosa Espírita. Na quinta-feira teremos a presença do nosso querido amigo e irmão Eduardo Gibelli, pela Rede Amigo Espírita, pelo CEP, pelo Coromandel e pelo Tupaciguara Espírita. O Rafael estará conosco no dia 3 de junho para uma prosa espírita. Eu tenho certeza que vai ser uma prosa inesquecível. Um abraço, viu, amigos? E até quinta-feira. Obrigado a todos.